Olá, eu sou a Nayara Arpini e esse é o 7º episódio do nosso podcast Bem Envelhecer Med Senior. Para você que está chegando agora, está conhecendo a gente através desse episódio, temos outros 6 aí para você maratonar. Mas para você que já conhece a gente, já sabe que todo episódio a gente traz um tema super interessante. Hoje não é diferente, já tô aqui com o meu convidado, tá sempre aqui comigo o Dr. Rony Mukamal. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado, Tá Nayara. tudo bem? Como você tá? Tudo bem. Tá se exercitando? Hoje, 6 horas da manhã, eu nadei 1h30, tá? Olha então, só. Eu tô em dia com o exercício e feliz de ter cumprido a minha meta, né? Ótimo. A meta diária que a gente tem que ter o compromisso com o exercício físico. E tô muito feliz com o tema, né? Legal. Praticante do exercício, né? A gente vai ter muito a falar aqui, né? Pois é, tô te perguntando isso justamente porque o tema de hoje é idade como um limitador da atividade física. Na verdade, não tem isso, né? Idade não é um limitador de atividade física. Então, esse é um dos grandes preconceitos da idade, que a gente chama do idadismo, né? Que fala assim, idoso não pode se exercitar, né? Não deve, faz mal. Isso é uma grande mentira. Não existe um tempo para começar, então mesmo aqueles que trabalharam duro e não tiveram a chance de se exercitar e se aposentaram e querem iniciar uma atividade física, eles devem, porque a atividade física talvez é um dos maiores determinantes de saúde. Eu não estou falando de prevenção de doenças, estou falando de saúde, de bem-estar, de alegria, de você dormir bem, né? E fora milhões de outros benefícios que a gente vai estar aí conversando, né? Pois é, você já até adiantou isso, né? Assim, não existe idade para começar a se exercitar. Mas para quem foi sedentário a vida inteira, não se exercitou, não teve uma rotina de exercícios, por onde começar? Então, não existe um limite de assim, você não pode se exercitar com 70, 80, 90, 100 anos, mas você tem que ter alguns cuidados. Então, ir ao médico, né, é o primeiro passo para saber da sua saúde, se há alguma limitação. Algumas pessoas têm limitação articular, então o exercício tem que ser adaptado, né? Tem umas artroses mais graves. Algumas pessoas têm problema cardiopulmonar, né? Então o cardiologista vai direcionar que tipo de exercício. E, num outro ponto, a gente tem os profissionais, como o educador físico, em alguns casos o fisioterapeuta, que são fundamentais para garantir um exercício seguro, né? E por onde a gente começa? Depois que a gente está seguro, a gente vai começar sempre, que eu falo, por aquilo que a gente gosta, né? Então, o melhor exercício é aquele que a gente vai manter uma constância. Então, não adianta alguém falar, porque tem um exercício muito bom, correr, mas você nunca correu, você não gosta de correr, né? Você não gosta do sol, aí você vai lá, corre um dia, 2 dias, 3 dias no quarto e fala, não é minha praia. Então, tente achar alguma coisa que você goste, né? É o ideal, né? Associar a prática de atividade física a algo que você gosta de fazer, né? Mas eu também falo, se dê abertura. Porque assim, eu nunca fiz isso, mas de repente você vai descobrir, se dando a chance de experimentar, né? Você vai descobrir, às vezes, um esporte, a gente tem visto muito isso com os idosos, vai descobrir um esporte que ele se apaixona, né? Fazia ideia que ia gostar e quando começa, na natação, né? Eu tenho visto umas pessoas se apaixonarem depois de mais velhas. Você começou a nadar com quantos anos? Eu nadei minha vida toda, então assim, desde pequenininho eu nadei, né? Eu sou carioca, né? Então ia pro mar. Vivia na praia. Cheguei aquela coisa de pegar onda, né? Então eu tinha uma referência muito forte com o mar. Conforme eu vim para cá, como eu fiz medicina também, né, trabalhando muito, eu deixei de lado, né? E aí o que aconteceu? Com a pandemia, que foi aquela época dura, principalmente para os profissionais de saúde, né? E a gente vendo aí as pessoas morrendo, eu me bateu um start. Eu falei, eu preciso voltar a nadar porque é a melhor prevenção se eu tiver Covid. Eu falei assim, se eu tiver Covid, que meu pulmão e meu coração estejam fortes. E porque você gosta, né? E aí eu fui voltar a nadar e, obviamente, porque eu gosto. Aí fui pra piscina, meu prédio tem uma piscina, e logo eu voltei, fui no mar, comecei a nadar no mar, uma pessoa me viu, me chamou para um grupo de natação, viu que eu nadava bem, e aí eu comecei a frequentar um grupo de natação lá em Manguinhos, e dali eu comecei a frequentar um grupo de natação aqui de Vitória, e assim... Desde 2020 eu voltei a nadar e participar de competições também, que é algo interessante para mim, porque te motiva a se preparar, né? Te Você desafia. tem um foco, te desafia. Isso é muito legal, né? O desafio, né?
E como você percebeu, assim, muita diferença até na sua disposição? Tudo bem que você já tinha, já fazia natação, né, desde mais jovem, como você falou, mas assim, sentiu diferença depois que começou a praticar com mais intensidade? Muita diferença. Então, quando você faz um esporte regular, né, e de maior intensidade, o corpo muda, né? Então, sua disposição, seu bem-estar, né, sua capacidade física, então você consegue andar mais, fazer as coisas mais, sem aquela coisa de tô cansado, né? Aham. E o melhor, o sono melhorou e também a cabeça, né? A natação no mar, ela tem uma coisa do ambiente, né? Do sol, da água. Então, uma pandemia, que foi uma fase muito, muito dura, de muito estresse, foi muito importante eu estar nadando, porque aquilo, e ainda é até hoje, minha válvula de escape. Porque dentro do mar, quando você está exercitando, não tem celular que vai tocar. É. Pode ligar que você não vai conseguir, não vai atender. Então, você se desliga. Então, é quase como também uma meditação. Muita gente fala isso, né? Já vi até várias pessoas brincando. Eu vou pra academia ou, né, pra alguma atividade física pra cansar o corpo e descansar a mente. Porque, de fato, quando a gente tá ali se exercitando, né, você consegue focar no que você tá fazendo, não pensa nas outras coisas que estão ali interferindo na sua vida. É muito legal. Você se entregar ao que você está fazendo e ao exercício. Sim. Senão você também não vai ter o benefício. Se você fizer meio preguiçoso, pega o celular, né? Então o exercício, ele é fundamental, né? Ele é um dos grandes pilares do envelhecimento, né? Sim. Então não vamos esquecer disso, né? Talvez um dos maiores, que anda junto com os outros. E a gente já inclusive a gente já falou várias vezes disso aqui nos nossos outros episódios, né? Queria até que você explicasse, doutor, você como geriatra, né? O que muda no nosso corpo com o passar dos anos? Até mesmo para a gente explicar para as pessoas a importância de você se manter ativo ou de você, pelo menos, começar a ser mais ativo, né? Mesmo que você tenha sido sedentário na maior parte do tempo. Então, o envelhecimento normal, sem ter doenças, a gente vai perdendo um pouquinho a nossa capacidade lentamente, gradualmente. Eu citaria aqui, quando a gente está falando de exercício, uma condição que, se a gente não cuidar e não fizer exercício, a gente acaba vendo alguns idosos, que é a sarcopenia. Então, você com o envelhecimento, você vai perdendo massa muscular. Isso é lento, gradual, até um ponto que, se você não cuidar, você chega aos 80, 90 anos com dificuldade, às vezes até de subir uma escada, né, de fazer alguma coisa no dia a dia. Então, essa é uma alteração importante, sem falar na massa óssea, nas questões cardiovasculares, né? Então, talvez esse seja o principal benefício da gente se manter o máximo ativo. Quando a gente perde massa muscular, a gente perde força. Assim, dá para fazer essa relação? Então, a sarcopenia não é só a massa muscular, exatamente. A gente perde força e perde desempenho físico. Por isso fica mais difícil fazer coisas simples que a gente antes fazia com muita facilidade. Por isso que o idoso, muitas vezes, que está sem massa muscular com sarcopenia, além dele não ter a força, ele às vezes anda mais lentamente, tem mais chance de cair, né? Então, tudo isso faz parte desse processo da perda muscular. E depois dos 50, esse processo, a gente vai perdendo massa muscular, então de 25 a 30 anos a gente atinge o máximo. E aí depois é uma perda lenta. Quando chega aos 50, essa perda é um pouquinho mais rápida. Então, por isso que é a partir dos 50, óbvio que não tem idade, né? Que você tem que tomar atenção e não ficar sedentário, né? Mas dá para reverter esse Dá para quadro. reverter, quando obviamente não é uma coisa muito grave. A sarcopenia é totalmente reversível com exercício resistido de força muscular e a alimentação, obviamente, com proteína. Essencial, alimentação, né? E exercício sempre vão andar juntos, né? Uhum. Você falou um pouquinho da natação, essa coisa de estar na natureza, de como que isso acalma a mente, né? E faz bem para o corpo e para a mente. Qual é o papel da atividade física no nosso cérebro? Queria que você explicasse um pouquinho disso também. Espetacular a pergunta, Nayara. A gente achava que o exercício era muito bom para o coração, para os ossos, para as articulações, para o músculo, mas de um tempo para cá a gente sabe que o exercício ele vai melhorar e prevenir doenças e condições, e tratar também condições cerebrais, né? Aqui a gente pode falar de 2 exemplos. A prevenção da doença de Alzheimer,
envolve o exercício físico, porque quando a gente se exercita, a gente melhora o fluxo sanguíneo cerebral, a gente diminui as substâncias inflamatórias que vão desencadear o Alzheimer, né? Inclusive na fase inicial do Alzheimer, você pode melhorar com o exercício físico, né? E outra condição que se beneficia muito do exercício físico são os transtornos depressivos. Então, isso também já é estudado, já é uma coisa bem estabelecida. O exercício físico é uma modalidade de tratamento para depressão leve, a moderada, né? Óbvio que a depressão grave é uma outra situação. E também na prevenção, quando você está se sentindo bem, né? Liberando esses mediadores que são bons para o cérebro, você está ficando mais alegre e evitando esses sintomas depressivos que vão se acumulando e vão levando a um transtorno depressivo maior. Legal. Esse é mais um episódio, né, que a gente fica ali batendo nessa tecla da atividade física, do exercício físico, porque de fato é o pilar, como você disse, né, o pilar mais importante nesse processo de envelhecer com saúde. Inclusive, acho que eu até me arrisco a dizer que quem tá assistindo esse episódio se achava, não, já tô mais velho, não tô mais na idade de ir pra academia. Esse episódio é pra você então, viu? Porque a idade não é limitador, né, pra atividade física. A gente quer estimular todos a fazerem exercício e a gente está num estado que é muito bom, né? O clima, né? Mesmo quem não está no litoral, né? A gente tem um clima bom, a gente tem Vitória. A grande Vitória se tornou uma capital do exercício também, a gente vê isso e eu acredito que isso tem interferido na longevidade da nossa população, por isso que o Espírito Santo aí está atingindo aí indicadores de expectativa de vida aí bem altos. Eu acho que um dos pilares é cada vez mais que o capixaba está se exercitando, né? Então, que todos possam, se não estão fazendo, começar. E quem está fazendo, se desafiar e fazer um pouquinho mais forte, um pouquinho, né? Sempre um pouquinho melhor. Né? Cada dia um pouquinho mais, né? Cada dia um pouquinho mais. Hoje melhor que ontem e por aí vai. Vencendo os seus limites, né? Mas com segurança, né? Isso. Você falou do litoral, aqui a gente pode fazer corrida, pode fazer natação, canoa havaiana, tá bombando pra caramba, beach tênis, enfim, o que não falta é modalidade esportiva pro pessoal se encontrar, né? Você vai na praia, todo mundo faz exercício, exatamente. É muita coisa, muitas modalidades e o mais legal são os 50 mais, os 60 mais, 70 mais, estão lá na água nadando e fazendo canoa havaiana e correndo e fazendo beach tênis e convivendo com os mais jovens e essa relação do novo com o adulto, com o mais velho, é uma relação extremamente positiva que a gente chama esse relacionamento intergeracional, a gente já até acho que já falou disso, né? Sim. Porque você se sente mais jovem, tá ali com um garoto jovem, aí você, né? Eu treino com o pessoal do triatleta, bem mais novos que eu, e às vezes eu deixo eles para trás, e aí eu saio da água, né? Sai assim, pra caramba, né? Eu tô bem, né? E me estimula a continuar, né? E eles também gostam, então é maravilhoso. Legal. É legal ver como a atividade física vai puxando uma coisa, vai puxando outra, né? Até... Exatamente. Muito bom. E estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco, temos ainda um segundo bloco com um convidado especial que também sabe tudo disso que a gente tá falando, doutor. Vai ser muito bom ouvi-lo, né? Vai ser ótimo. Então, não sai daí não que a gente já volta. Voltamos agora já com o nosso convidado especial, que é o Márcio Vago, educador físico, tá aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Poxa, eu que agradeço por essa oportunidade de a gente falar sobre uma coisa tão interessante que é sobre atividade física. Que tá na sua vida, né? Na minha vida. Muito presente. Fazer. Como é que começou seu interesse, Márcio, por trabalhar com essa área? Eu comecei desde criança. Conforme o doutor aqui, eu fui nadador já desde cedo, porque eu tinha asma. Então, a minha mãe me colocou para treinar, para nadar, já com 5 anos de idade. Então, eu comecei na natação. E depois, com o passar do tempo, eu fui remar, eu fui para o judô, e eu fui adquirindo a minha vontade de fazer atividade física. E até eu conseguir hoje ser um professor de educação física, né? Um educador físico. E hoje você atende todos os tipos de público, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, Sim. Pessoas que eram sedentárias, pessoas que treinaram a vida inteira. Isso, hoje eu ensino musculação para qualquer tipo de pessoa, né? E é mais desafiador ou menos desafiador quando uma pessoa chega, talvez já com uma bagagem, né? Alguém que já praticava algum exercício físico,
alguém que nunca praticou? É mais desafiador, talvez, convencer aquela pessoa que não praticava, de que é legal, que pode ser não só bom para a saúde, como também pode ser uma coisa legal mesmo, divertida, que ela vai gostar de fazer e não só fazer por obrigação? Sim, é mais desafiador você trazer alguém para dentro da nossa área, né, para fazer uma atividade física realmente, para mostrar para eles que quem faz atividade física vive melhor, é mais feliz e se previne futuramente, como o doutor tinha explicado, quando você chega nessa fase da sarcopenia, que você está perdendo massa muscular, e aí você, através da musculação, através da atividade física, você consegue reverter o quadro e ter uma longevidade, né? Que é o que a gente espera, é viver bem, né? Envelhecer bem, é isso aí. E é interessante, né, porque o Márcio está pensando aqui, que até um tempo atrás, né, os idosos tinham muito preconceito de ir para academia fazer exercício. Eram assim, não, isso é coisa de jovem, né? É isso aí. E hoje vergonha, ficar né? com vergonha, né, porque achava que era um desfile de moda. Hoje você vai nas academias, tem muitos idosos. Então, essa barreira eu posso dizer que praticamente, né, Márcio, quebrou-se essa barreira, isso né? aí. O idoso está na academia. A academia hoje a gente pode dizer que é para o idoso, é amigável ao idoso, é para ele estar lá, né? Isso aí. E com essa atividade do idoso, as academias também criaram outras opções, cara. Ou seja, você hoje tem estúdios que trabalham só você, um personal e o idoso. Porque às vezes ele fala assim, pô, como você disse, pô, tô com vergonha de ir pra academia, começar já depois de tanto tempo. Então as academias hoje oferecem um trabalho individualizado para o idoso. Aquele que não quer já começar dentro de uma sala de musculação ou dentro de um lugar, ele tem ainda a maneira de opção de começar sozinho e depois ele adquirindo a vontade de ir para dentro da sala de musculação. Muito legal, né? Que estratégias assim a gente pode usar para tentar deixar ou a academia ou qualquer outra atividade física, né, que seja na praia, que seja na rua, que seja uma corrida, como deixar isso mais atrativo para que essas pessoas possam se ver fazendo isso? Porque eu acho que o que vocês dois comentaram agora é isso. Eu acho que muitas vezes a pessoa mais idosa, ela não se vê fazendo aquela atividade física, né? Ela pensa, não é pra mim, já passei da idade, isso é coisa de jovem. Então, como tornar isso mais atrativo para esse público? Olha, eu acho que, assim, é uma questão de educação mesmo. A gente tentar mostrar para essa pessoa, principalmente através da mídia, pessoas que começaram tardiamente, né? Pessoas que começaram mais velhas, que se destacaram hoje no esporte. Como o doutor falou, hoje você tem gente na canoa, no beach tênis. Então, mostrar para essas pessoas que é possível. Entendeu? Trazer isso para a mídia, trazer isso para o dia a dia, para mostrar que você, não importa a sua idade, você precisa de fazer a sua atividade física. Eu não gosto de musculação, mas eu gosto de stand-up, eu gosto de um outro tipo de atividade física. Irmão, seja feliz, mas faça uma atividade física. E agora uma pergunta que eu acho que serve para os dois também. Existe algum tipo de atividade física específico, dependendo da idade? Ou todo mundo pode fazer tudo? Olha só, aí eu vou contar com a ajuda do meu amigo doutor. Olha só, é fundamental que a pessoa passe por uma avaliação médica, para que ela possa vir até mim. Para eu ficar seguro de poder fazer um trabalho individualizado em cada um. Tá? O trabalho de vocês se complementa, É isso né? aí, eu preciso dele, certo? Para poder eu ficar seguro e trabalhar com esse público sênior com segurança. Entendeu? Porque ele vai me dar, às vezes, doenças subjacentes que podem vir a acontecer, que podem ser tratadas com a própria musculação, com a própria atividade física. Então eu preciso dessa importância médica, entendeu? Então esse é o primeiro passo. Depois, em cima disso, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um plano de trabalho para esse aluno, certo? Eu vou trabalhar, vou fazer um plano, vou fazer primeiro, vou contar com a avaliação médica corporal, certo? Depois, se está sobrepeso, vamos fazer um trabalho de aeróbico, natação, ciclismo, caminhada, para que eu possa não dar estresse às articulações e não machucar. Porque muitas vezes o idoso começa a treinar sem uma atividade, sem uma orientação do médico e sem orientação do profissional, ele se machuca. E isso desmotiva. Depois ele não quer voltar, pô, já fui lá, já malhei, me desmotivei porque eu machuquei. Então, o grande importante hoje é o auxílio médico, junto com o profissional, para poder fazer esse trabalho individualizado. Depois nós vamos trabalhar hipertrofia, e depois nós vamos trabalhar flexibilidade, através da yoga, certo? Tem várias abordagens disso aí. Inclusive, a mobilidade, né? Que a gente estava conversando agora. Fazer uns trabalhos de ficar em cima de um pé só, para poder justamente, para esse público sênior, né? Não cair, não ter quedas. Então, com a mobilidade, a flexibilidade e o funcional, eles vão
sempre estar ativo diante disso aí. E para isso, o primeiro passo, avaliação do médico. E essa avaliação é feita por um geriatra? Sim, o geriatra pode avaliar e, se precisar, ele indica algum exame ou indica algum especialista, né? A gente tem, assim, algumas modalidades de exercício, né? O Márcio já fez um bom resumo, né? Então, você tem o trabalho cardiovascular, que são exercícios aeróbicos, né? Que são muito bons para o coração, para doenças como diabetes, para perda de peso, né? E você tem um outro grupo de atividades, são os trabalhos resistidos, que são anaeróbicos, de força muscular, né? Que também são excelentes. Aí a gente está falando de melhora de força muscular, de melhora de equilíbrio, né? Sem falar, como ele falou muito bem, dos exercícios de flexibilidade, equilíbrio, né? Então, qual o ideal? Óbvio, depois de individualizar, a gente tende a fazer um mix de todos, né? Então, é importante que a pessoa faça um pouquinho, né, de cada um, para obter o benefício máximo. Óbvio que os exercícios eles são um pouco misturados também. Cada um tem um pouquinho de cada coisa. Você consegue, dentro de um plano, cada um vai tendo um pouco de coisa, para sua vida diária até. Subir uma escada, pegar uma mala, a pessoa vai viajar, precisa puxar uma mala. Tudo isso, gente, depende da musculação e depende do seu desempenho e preparo físico e condicionamento físico para você fazer. E nos últimos anos, que a gente mais tem falado são dos exercícios de força, dos exercícios resistidos, principalmente quando a gente falou de sarcopenia, são os que mais têm evidência científica. Então, a musculação ou outro tipo de exercício resistido, ele realmente melhora muito a saúde muscular. E lembrar que o músculo ele não é só um órgão físico de força, ele é um órgão metabólico. Isso aí. Quanto mais músculo eu tenho, mais sangue está circulando naquele músculo, mais mediadores protetores você tem, mais consumo de glicose, então você melhora o diabetes, você melhora a questão da gordura ruim, o colesterol ruim, que é a dislipidemia. Então, o músculo, para a geriatria, por envelhecimento, ele é um órgão muito mais do que só o órgão de locomoção. Ele é um órgão também metabólico. Isso aí. Caramba. É isso aí. Eu sempre ouvi muito falar aquela história assim, as pequenas atividades físicas do dia a dia. Por exemplo, escolha subir uma escada ao invés de pegar um elevador. Perfeito. Vai no supermercado a pé ao invés de pegar o carro. Sim. Isso é mito ou é verdade? Essas pequenas atividades físicas fazem a diferença mesmo? Faz total diferença. A gente falou dos Blue Zones, foi um capítulo que a gente só falou daquelas populações. Sim, um episódio só para isso. Populações que chegam aos 100 anos bem. Quando você vai olhar todas, eles têm uma coisa em comum. Que não é nem eles não param e vão lá uma hora para fazer exercício. Eles estão sempre se movimentando. Então, lá em Okinawa, as mulheres longevas lá de 100 anos estão lá agachadas, cortando, mexendo na grama, fazendo força com os ombros, agachando, levantando, agachando, levantando. É muito importante, sim. Lá em Icaria, né, ou na Sardenha, na Grécia e na Itália, você tem aqueles morros. Então, o idoso ele vai para lá e para cá, sobe o morro para ir na farmácia, na igreja, ele está andando o dia inteiro. Então, a ideia também de a gente tentar estar se movimentando, então não é só aquela hora que você está na academia, que é realmente muito intensa e muito importante, mas é importante a gente estar sempre se movimentando. Então, trocar o carro por uma caminhada é espetacular. Se você puder subir uns degraus, isso também é muito bom. Pegar uma bicicleta, se você puder ir para os locais de bicicleta, né? Então, tudo isso está trazendo ganho para a sua saúde. Sim. E como é que a gente pode incluir a questão da suplementação nisso? Ela é indicada para todo mundo? Depende muito da avaliação médica? Porque eu imagino que a suplementação está associada também à atividade física, né? Claro. Então, como a gente trata isso dentro da medicina e também dentro, né, de quando você vai montar ali uma planilha de exercícios, né, para uma pessoa, por exemplo? Então, o exercício, ele aumenta o nosso gasto energético, né, principalmente proteico. O idoso, ele tem uma necessidade de energia e de proteína maior, né? Então, se você está gastando mais energia, você vai ter que aumentar o seu consumo e principalmente da proteína. A melhor forma de fazer isso é através da alimentação. Então,
antes de tomar suplementos, não que eles não sejam bons, eles são importantes, a gente vai, e aí também a nutricionista nos ajuda muito, porque o médico pode orientar ou passar um suplemento, mas a nutricionista vai olhar detalhadamente a alimentação daquela pessoa e falar, ó, você tem que comer mais proteína, muda isso, né? Há uma tendência do idoso comer pouca proteína, porque as carnes estão caras, né? São aquelas... Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, a partir disso, se a gente não consegue atingir as necessidades do idoso, a gente vai partir para os suplementos, suplementos proteicos, hoje tem creatina, mas tudo isso precisa da avaliação do médico, porque algumas pessoas com algumas condições de saúde não vão poder, outras vão poder. Então, é importante que a gente faça tudo isso seguro. Mas os suplementos, eles se encaixam muito bem, né? Alguns já estão bem evidentes, né? Como... suplementos proteicos, whey protein, né, a própria creatina, né, no idoso, mas tudo precisa ser indicado, não é isso, Marcos? É isso aí. Eu acho legal porque esse dia eu estava até conversando sobre isso. Na minha época que eu entrei para a sala de musculação, 35 anos atrás, não existia isso, né? A medicina não se curvava diante de suplementos e proteína nem nada. Eu não estou totalmente contra. Então eu acho que isso foi bom porque com o passar do tempo, como o doutor disse, a gente pôde já, através de estudos, comprovar, certo? Que a suplementação é hiper importante, mas eu preciso de uma nutricionista geriátrica, no caso da terceira idade, no caso do grupo sênior, do público sênior. Por quê? Porque ela vai calcular o gasto calórico daquele indivíduo certinho, ela vai suprir as necessidades dele certinha. Então, eu, como educador físico, que a minha parte é a hipertrofia muscular, é cuidar da parte física, eu fico muito mais tranquilo quando o aluno me vem com uma nutricionista já preparado, o seu plano alimentar todo, certo? E o aval do médico que já autorizou aquele indivíduo a fazer certos tipos de exercício. Que seja alguns exercícios que ele não possa fazer, mas eu preciso de estar respaldado com isso aí. Então, nutricionista, médico, vida longa. Longevidade, treinar e levar a sua vida legal. E outra coisa que eu acho legal, a socialização, porque o idoso precisa sair de casa, às vezes ele não sai de casa para fazer nada. Ele pegou o gosto de sair de casa para ir para academia, endorfina, ele vai chegar lá, ele vai ficar bem, ele vai bater papo com um amigo, entendeu? Ele vai ver um cara da idade dele que tá lá treinando também, e aí ele fala, pô, o cara tá conseguindo, também vou conseguir, pô. Então isso tudo, cara, é muito bom. A gente que trabalha com isso, a gente fica muito satisfeito. E eu fico muito satisfeito quando eu vejo o resultado de um aluno que vem para mim precisando da atividade física. Sim. É isso aí. Impressão minha, você se emocionou, Márcio? Eu me emociono sempre quando eu falo de atividade física. É mesmo. Mas você tem exemplos, assim, aparentemente, né? Você tem esse tipo de história para contar, de pessoas que chegaram até você e que tiveram uma mudança de vida por causa da atividade física? Claro, muitas pessoas já chegaram e tiveram mudança de vida e começar já depois, mais tarde, né? E acompanhar. Há pessoas que fizeram atividade física há muitos anos e depois pararam. Só que nós temos uma coisa chamada memória muscular. E essa memória muscular ela é ativada a partir do momento que você volta a fazer atividade física. Então você consegue a recuperação maior. Às vezes a pessoa fala assim, pô, fiquei sem treinar 2 semanas, pô, enfraqueci, pô, tô com uma preguiça. Mas, cara, voltou a treinar, a memória muscular, te puxa para dentro de novo. Então isso é um infeliz. Se a gente for falar disso aqui, nós vamos falar até amanhã. Né? Eu gosto de falar, então não falo muito. Mas é isso aí. A gente sempre tem exemplos e a gente está vendo aí pessoas na canoa, como ele falou. Pô, teve dia que tem um que atravessa o Canal da Mancha nadando, um homem de 80 e poucos anos. Você fala, rapaz, se o cara faz isso, eu tô com preguiça de fazer uma atividade física. Não. Até o filme, né? É isso aí, o Miade, filme. Né? Isso aí. Esse filme irado. É isso aí. Que é uma senhora que fez a travessia ela saiu de Cuba e foi até Miami, nadando na água inóspita com tubarão. E ela conseguiu. Ela tentou quando jovem várias vezes, não conseguiu. Ela foi fazer isso com 60 e poucos anos. Tá vendo? Então esses dias eu vi um exemplo de uma senhorinha corredora, mais de 90 anos, corredora. Acho que tem até na internet tá famosa, a vovó crossfiteira. E o Márcio falou um ponto muito importante, que é o relacionamento que você cria, né? Sim. Você faz novos amigos, inclusive você muda um pouco o comportamento. O pessoal da natação não dorme tarde de jeito nenhum, né? Às vezes a pessoa fica até meio chata, né? Que só fala daquilo. Vamos sair, vamos beber. Não vamos sair não. Vou porque amanhã às 5 horas eu vou acordar, 6 horas eu vou nadar. É isso aí. E meus amigos estão me esperando, né? Vou falar que eu já fiquei um pouco
foco assim, né? E aí você vai lá, então, o relacionamento que você cria, né? O esporte é muito importante. Essa socialização nessa fase, né, é muito importante. É essencial. Muito importante. Nossa. Bom, como é que a gente pode, então, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, como é que a gente pode desmistificar essa ideia de que a idade pode limitar a pessoa, de alguma forma, a fazer uma atividade física? Como é que a gente convence as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente de que não, idade não limita? Eu acho que é através dos exemplos mesmo que a gente estava conversando agora. Através de programas, né? Programas criados justamente ao ar livre para esse público sênior. Você vê que tem as academias populares hoje, nas academias, nas praias. Eu ia falar disso agora. Que legal, agora. a Academia Popular na Praia, eu participei até do projeto quando fez a primeira. Né, da Academia Legal. Popular, entendeu? Então, assim, criando academias populares, criando na mídia, mostrando exemplos de pessoas que já começaram tarde, né, e estão hoje aí fazendo atividade física, como que as pessoas melhoraram a sua vida, como que as pessoas ficaram mais felizes. Às vezes você vê uma pessoa, o cara Dom Casmurro, daqui a pouco o cara tá bem, por quê? Porque o cara foi de manhã, fez um treino, treinou, foi pra academia, foi nadar, foi fazer um crossfit. Eu acho isso muito importante. Então, essa maneira eu acho que é através da educação. Em primeiro lugar, é educar. Entender, através da educação, para mostrar isso para os públicos, para as pessoas. É isso. E acho que esse é o nosso papel aqui com esse videocast, claro, podcast, é o que a gente está fazendo agora. Sim. Lembrar que o nosso corpo foi feito para se mexer, movimentar-se. Então, vamos sair da inércia e vamos movimentar. Né? É isso aí. Legal. É isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Mas é um assunto que rende, né? A gente gosta de falar sobre isso, é importante falar, né? Muito importante. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. Dr. Rony deve estar comigo em outros episódios mais pra frente. Prazer, né? Márcio, não sei se nos veremos aqui ainda nesse videocast, mas vamos acompanhar aí sua trajetória daqui pra frente. Parabéns pelo trabalho. Eu também, doutor. Tá bom. Satisfação plena. Falou tudo, sabe tudo. É isso. Obrigado. Obrigado. E para saber mais sobre o Bem Envelhecer, acesse medsenior.com.br/bem envelhecer ou acesse o QR Code que está aí na sua tela. Até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau.